Paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe você aí na sua casa, no seu lar, que Deus possa te alcançar aí nessa noite e que nós, através então da Palavra de Deus, possamos ser fortalecidos e possamos entender o querer e a vontade de Deus e o agir do Senhor em meio ao final dos tempos. Nós ontem iniciamos falando, no capítulo 24 lá de Mateus, falando dos problemas, dos sinais que precederiam, a vinda do Senhor Jesus. E nesta noite, então, nós vamos dar continuidade ali no capítulo 24, a partir do versículo 15, onde fala sobre a grande tribulação. Será que a igreja vai passar pela grande tribulação? Será que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação? Ou durante o período da grande tribulação? Então tem algumas vertentes teológicas, alguns defendem que é antes, alguns defendem que é durante, outros defendem que é depois da grande tribulação, e nós, através da Bíblia, iremos entender este aspecto doutrinário e o nosso ponto de vista da nossa denominação. Amém? Mas antes de nós orarmos, antes de nós falarmos da palavra, aliás, nós vamos orarmos e vamos falar deste assunto justamente por conta de que já há notícias veiculadas por jornais, por mídias internacionais, inclusive, de que já está tendo ali na ONU, na Organização das Nações Unidas, um movimento para que se construa uma Constituição Mundial. Olha só. Então você já vê que tem total relação daquilo que está acontecendo nos dias atuais e daquilo que nós iremos olhar na palavra nesta noite. Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome de Jesus, nós entramos na Tua presença neste momento, primeiro para louvar e agradecer ao Senhor por esta oportunidade que nos é dada, por estarmos aqui nesta noite reunidos através da internet, ó Pai, cultuando ao Senhor, ministrando a Tua palavra. Nós acreditamos que a Tua mão, a Tua forte destra está estendida sobre a nossa nação e de que dentro de poucos dias, ó Pai, as igrejas, os comércios, as fábricas, elas irão abrir novamente para a honra e glória do nome santo do Senhor. Enquanto isso, nós continuamos com o culto no lar, transmitido através da internet, gravado e enviado posteriormente ao YouTube, para que todos possam conhecer o Teu Santo Evangelho e ser impactados pela Tua Palavra. Portanto, pedimos, ó Senhor, nos alcance neste momento, com o Teu poder, com a Tua Palavra, com o Teu Espírito Santo, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos lá. Mateus 24, nós vamos ler a partir do versículo 15. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí para nos acompanhar, Mateus 24, versículo 15, eu vou aguardar alguns segundinhos para você abrir também a sua Bíblia aí na sua casa. Nós vamos ler então Mateus 24 a partir do versículo 15, amém? Glórias a Deus. Então vamos lá, ó. Mateus 24, versículo 15 a seguir, a palavra de Deus diz: Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga
não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo e até agora, nem tampouco há de vir. E se aqueles dias não fossem abreviados, versículo 22, nenhuma carne se salvaria, mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis o Cristo, está aqui ou está ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque onde quer que estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. E logo depois das aflições daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu. E as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e de todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Até aqui está bom. Vamos meditar nestes versículos. Como nós falamos há pouco, há algumas horas, olhando a internet, olhando o Facebook, eu vi uma notícia veiculada por uma mídia internacional. Não me recordo agora qual a mídia, se os irmãos quiserem, eu até compartilhei no Facebook. Agora não vou conseguir ver aqui porque eu criei uma sala, né, e compartilhei com os demais, então tem bastante gente assistindo através do meu Facebook. Então esse celular que você está vendo aí parado, ele está transmitindo no Facebook da igreja. Aí eu no meu celular entro no Facebook da igreja, crio uma sala, convido os meus amigos para assistirem o culto comigo. Então por isso eu não vou conseguir ver qual era a mídia, mas era uma mídia internacional, não era a CNN, era outra. E já havia uma pergunta: será que é a hora, em meio ao caos mundial, de existir uma constituição mundial do qual as nações venham se embasar? E nós entendemos, irmãos, que com base na palavra de Deus, quando isso ocorrer, está chegando o final dos tempos, porque nós sabemos que a vinda do anticristo, e é disso que Jesus está falando nesses versículos, a vinda do anticristo. Nós já vamos entrar no texto para que você venha entender do que Jesus está falando, mas ele está falando do reinado do anticristo na terra. E nós sabemos que o anticristo ele enganará muitos. Porque quando você vai lá para Apocalipse, quando você vê lá a besta, o falso profeta, o anticristo, você verá que o anticristo ele receberá a possibilidade de fazer sinais, prodígios, maravilhas, permissão de Deus. E muitos serão enganados. Mas a Bíblia aqui que nós lemos nesta noite já falou que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Então, os escolhidos eles não serão enganados em nenhum momento
desta trajetória até que seja então manifestado o homem do pecado, assim como Paulo fala lá em Tessalonicenses. Mas veja só, que então terreno, né, estão preparando já o terreno para a vinda do anticristo para esta terra. Será que ele já nasceu? Será que não nasceu? Será que vai nascer daqui a alguns anos? Não sabemos. Pode ser que tenha nascido, pode ser que nasça daqui a alguns anos. O que nós sabemos é que a estrutura, né, o terreno, a organização, a ONU, né, a organização ali das Nações Unidas, ela trabalha com esse propósito, com o propósito de estabelecer um só governo, com o propósito de estabelecer uma constituição macro, da qual as outras nações venham se embasar. Mas veja de que o negócio está sendo preparado. E Jesus vem nos alertar, através da palavra de Deus, sobre os acontecimentos dos últimos tempos. Nós falamos ontem dos prenúncios, né, da vinda do Senhor, terremotos, guerras, rumores de guerra, fome, pestes em vários lugares. Então, o que está acontecendo nos dias atuais nada mais é do que o cumprimento da palavra de Deus. E Deus, ele zela para que a sua palavra se cumpra de A a Z, de Gênesis a Apocalipse, não é mesmo? Agora, veja só, Jesus começa a falar no versículo 15 de alguém. Ele fala assim: quando vocês virem que a abominação da desolação, do qual falou o profeta Daniel, que ele está num lugar santo, que ele entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Então veja, ele está falando de alguém que estará num lugar santo, do qual então ele alerta para que as pessoas, quando ficarem sabendo, elas venham fugir daquele local. E quando nós pegamos o Novo Testamento como um todo, estudamos este assunto, Paulo fala muito bem disso, né? De que o anticristo ele enganará inclusive a nação de Israel. Haverá um acordo, né, firmado entre, acreditamos, né, palestinos, israelenses, mediados pelo anticristo, e aí o anticristo vai enganar Israel. Há uma linha teológica que defende que haverá a reconstrução do terceiro templo e de que o anticristo ele irá tentar ou se assentará, né, lá dentro do templo. A palavra de Deus diz que ele se assentará no lugar santo. Quando ele estiver no lugar santo, então fiquem atentos, porque aí já vai começar a grande tribulação. É a hora que Israel abrir o olho, a grande tribulação já está acontecendo. Por quê? Porque ele se assentará lá no lugar santo, no terceiro templo, e ele vai requerer adoração, e quando eles perceberem, né, de que ele requererá a adoração, eles saberão que ele não é o Cristo, e aí entenderão que foram enganados, e aí, né, começa a grande tribulação. E aí Jesus, ele dá diversas instruções para aqueles que estiverem naquele momento em Israel, em Jerusalém. Versículo de número 16: os que estiverem na Judéia fujam para os montes, porque vai ter perseguição. A igreja vai ser perseguida. Os judeus serão perseguidos. Aqueles que não adorarem a besta, o falso profeta, o anticristo, que não receberem a marca do seu nome, o 666, como fala Apocalipse, estes serão perseguidos. Então Jesus está falando, aqueles que estiverem na Judéia, fujam para os montes.
Versículo 17. Quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar nada de dentro da sua casa, fuja de lá. Versículo de número 18. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar as suas vestes, fuja também. Versículo 19. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Períodos de dificuldade. Versículo 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Deixa eu te falar um negócio. Lembra do Terceiro Reich? Você lembra de um homem chamado Adolf Hitler? Adolf Hitler ele implementou aquilo que foi chamado de Terceiro Reich. O que aconteceu no Terceiro Reich? Perseguição, morte, matança de judeus. Nós sabemos, a história nos mostra que milhões de judeus foram mortos. Milhões de judeus foram levados para campos de concentração nazistas e lá eles sofreram consequências drásticas, fome, frio, viraram escravos, foram maltratados, sofreram. Nós vemos retratados inclusive em filmes baseados em fatos reais, quão sofrimento, amados irmãos e irmãs, o povo judeu sofreu naquele momento. Milhões e milhões de judeus foram mortos. E a palavra de Deus está falando que aquilo que aconteceu não se comparará com aquilo, né, não se compara com aquilo que há de acontecer na grande tribulação. Olha o versículo 23 de novo, 21 melhor dizendo. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Ou seja, é o ponto final da história, digamos assim, na terra, né? Porque depois haverá novos céus e nova terra, mas no que tange a esta terra que conhecemos, não mais haverá. Agora, veja só, Jesus está falando da grande tribulação. Jesus está falando, irmão e irmã, do anticristo e da manifestação do homem do pecado, da aparição. Ele será visto. A igreja reconhecerá quem é ele. A partir do momento que nós virmos alguém fazendo sinais, prodígios, né, e ser reconhecido mundialmente como um líder, inclusive religioso, aí a igreja vai ficar o anticristo. Isso significa, querido irmão, querida irmã, que aquela linha teológica do arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, ela é equivocada. Porque Jesus está falando que a igreja verá o anticristo. E de que acontecerá aflições, acontecerá perseguições, acontecerá problemas. Versículo 22, para você entender como que é que ele está falando isso. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Jesus está falando da igreja. Jesus está falando dos escolhidos, irmãos, está falando de nós. Então nós, seu
não for para a glória até lá, nós vamos ver, eu vou ver o anticristo na televisão. Ele irá requerer para ele adoração. A hora que ele se assentar no lugar santo, começa a grande tribulação. A igreja pegará o início da grande tribulação. E aí ela será arrebatada durante a grande tribulação. É disso que Jesus está falando. Se os dias da grande tribulação não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então, por causa dos escolhidos, os dias serão abreviados para que todos possam ser salvos, né? Agora, essa linha teológica que fala que o arrebatamento será antes da grande tribulação, ela também fala de que Jesus virá e as pessoas não verão Cristo vindo, ele virá escondido, só a igreja vai ver. E não é isso que a palavra de Deus está falando, falará na sequência. A palavra de Deus está falando que Cristo ele será visto como um relâmpago, que sai do Oriente para o Ocidente. Então, a vinda do Senhor Jesus ela será vista. Aqueles que não entregaram a sua vida a Jesus, eles verão Cristo vindo como um raio. Eles verão a igreja ser arrebatada. E aí o que acontecerá? Acontecerá aquilo que Apocalipse chama do derramamento do cálice da ira de Deus. A partir deste momento a igreja não estará mais na terra. Por quê? Porque não faz sentido nós, a igreja, participarmos do cálice da ira de Deus, sendo que Jesus já levou na cruz e sobre ele todos os nossos pecados, iniquidades. E antes de ser crucificado, a palavra de Deus diz que ele ora ao Senhor por 3 vezes, falando: Pai, se possível, aparta de mim este cálice. Alguns dizem, de maneira equivocada, que Jesus não queria dar a sua vida na cruz, é por isso que ele estava orando. Não é por causa disso que ele estava orando. Ele estava orando ao Pai porque no cálice estaria a ira de Deus. Então a ira de Deus veio sobre Cristo na cruz por causa dos nossos pecados. É por isso que quando Jesus estava pregado naquela cruz, a palavra de Deus diz: Pai, por que me desamparastes? Ou seja, o pecado ali, amados, levado sobre Cristo na cruz, produziu inclusive temporariamente uma separação entre Cristo e Deus. Mas de repente, amados, Jesus ele diz o seguinte: Pai, entrega o meu espírito em tuas mãos, e está consumado. Ele expira, né? E aí nós entendemos que acontece um milagre da crucificação. 3 dias depois, o milagre da ressurreição. Jesus vitorioso na cruz, ele já levou sobre si a ira de Deus que viria sobre nós, sobre a igreja, se nós não entregássemos a nossa vida ao Senhor. Então não faz sentido a igreja passar pelo período do cálice da ira de Deus. É por isso que nós entendemos que não é nem antes e nem depois o arrebatamento, é durante a grande tribulação. Então nós temos que ficar atentos, porque às vezes a gente aprende, né, que vai ser antes, a gente fica de braço cruzado. Nós vamos ser arrebatados e nós não vamos nem ver o anticristo. Vai ver, a palavra está falando que nós veremos, que ele será manifesto, ele será visto, ele enganará. Mas vamos dar sequência para nós iniciarmos a conclusão. Versículo 23. Se alguém vos disser, no final dos tempos,
que o Cristo está aqui ou ele está ali, não deem crédito. Por quê? Versículo 24. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Deixa eu te falar uma coisa. No final dos tempos, surgirão falsos cristos, falsos profetas, que farão sinais grandes ainda. Está falando de grandes, não é pequeno não. Farão grandes sinais, prodígios. Eles enganarão a muitos, mas os escolhidos não serão enganados. Porque os escolhidos, eles conseguem, embasados na palavra, com base na palavra, detectar. É claro, falso Cristo, facinho detectar, né, irmão, né, irmã? Jesus já veio, morreu na cruz, ele só vai voltar para arrebatar a igreja. Então, se aparecer algum lunático falando que é Cristo, nós não vamos acreditar. Aí é fácil, aí é tranquilo, né? Aqui no Brasil a gente tem a infelicidade de ter um boboca que fala que é Jesus, né? O tal do Henrique Cristo lá. Uma vergonha, né? Aí fica lá, né? Aquela baboseira. Mas ninguém acredita, graças a Deus. Tem lá alguns seguidores, mas o camarada é ridicularizado. Ele é ridicularizado, né? Tamanha bobagem ele fala. Mas na América Latina, não me recordo muito bem qual foi a nação, mas na América Latina houve um homem que também disse que era a encarnação de Cristo, e ele sim recebeu diversos e diversos seguidores. Muitos acreditaram nele. Se você quiser pesquisar aí, depois pesquisa no Google, no YouTube, Jesus Cristo Homem. Aí você vai encontrar lá um camarada na América Latina, que inclusive os seguidores dele, por incrível que pareça, cegos, né? Mente cauterizada, eles tatuavam o 666. Aí ele falava que o 666 não era o sinal do anticristo, nada. O 666 ele distorcia tudo e muitos acreditaram nele. Agora a gente, irmãos, nós os escolhidos, pode aparecer Cristo que for, pode fazer um milagre que for, pode fazer fogo do céu descer, pode fazer chuva cair. Pastor, chuva cair é fácil, e chuva de baixo para cima, se fazer chover, né, de baixo para cima, e aí? Oh meu Deus, já viu? Nunca vi, mas e se alguém fizer e falar, eu sou o Cristo? Você não pode dar crédito, você não pode crer que ele é o Cristo. E também surgirão muitos falsos profetas. E estes também farão grandes sinais e prodígios. Então, como que nós detectamos se uma pessoa ela é um falso profeta, uma falsa profeta? Como que faz? Vou te ensinar, é bem simples. O falso profeta, irmão, irmã, ele não faz discípulos para Cristo. Ele faz discípulos para si mesmo. E faz com que as pessoas dependam exclusivamente dele e não de Cristo. A reforma protestante, porque nós somos protestantes, pelo menos deveríamos ser, né? Se você não é protestante, você tem que estudar a reforma protestante do século XVI, para você entender o que é reforma. Não cabe aqui explicar tudo o que é reforma protestante, mas a gente pode falar um dia só sobre isso. Mas na reforma protestante, o que o
protestantismo também se difere do catolicismo é justamente o sacerdócio universal do cristão. Porque a Igreja Romana, ela requeria para si e para seus clérigos, para seus bispos e padres e o Papa, um sacerdócio exclusivo. Ninguém mais podia, ter acesso a Deus, só mediante a eles. Então eles, como os santos, que eles acreditam, eles se tornam mediadores dentre os homens e dentre Deus. Está vendo como que é fácil detectar um falso profeta? Você vê se ele tenta se colocar perante você como um mediador entre Deus e você. Quando a palavra de Deus diz que há só um mediador, Jesus Cristo, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então é fácil você detectar um falso profeta. Está aí, as dicas para você. Então se você ficar, os sinais, os prodígios, os milagres, isso não é parâmetro. O parâmetro é, ele se coloca como mediador perante você, ele quer fazer a mediação, porque há o sacerdócio universal do cristão. E é para isso que Jesus morreu naquela cruz, para que o véu do templo ele se rasgasse de alto a baixo, possibilitando que todos, sem exceção, mediante a Cristo, se apresentem perante Deus no Santo dos Santos. Então não é algo exclusivamente de pastores, não. Os membros de uma igreja, o cristão, ele também pode adentrar no Santo dos Santos, porque o véu do templo ele se rasgou por conta do sumo sacerdote Jesus Cristo, que imolou-se a si próprio na cruz do Calvário. Mas vamos concluir. Versículo 25. Eis que vou-lo tenho predito. Então, não vai cair na armadilha, hein? Eu já estou falando para vocês o que irá acontecer. Versículo 25. Então não vai cair na armadilha. Fica de olho aberto. Vigiai e orai. Porque eles enganarão a muitos. E se possível for, enganaria até os escolhidos. Mas os escolhidos, eles não se enganam. Porque os escolhidos têm o Espírito Santo de Deus. Porque os escolhidos, eles pegam a palavra de Deus e examinam e comparam se aquilo que está sendo pregado está de acordo com a palavra do Senhor. Então, os escolhidos não se deixam enganar. Versículo 26, portanto, se disserem para vocês que o Cristo está no deserto, não saiam. Se eles disserem que o Cristo está no interior da casa, não acreditem. Porque, versículo 27, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra também, novamente, versículo 27, que eu dei uma perdida aqui, Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então lembra daquela primeira linha teológica que fala do arrebatamento da igreja antes da grande tribulação? Essa linha teológica também fala de que a vinda do Senhor ninguém verá. A igreja será arrebatada num piscar de olhos. Sumiu todo mundo. Mas cadê o Joãozinho? Não sei, Joãozinho não sei, sumiu. Ninguém vai ver, não. Vai ver. A palavra de Deus está falando que vai ver. Jesus será visto como um relâmpago.
Versículo 28, porque onde quer que estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, aí Jesus começa a falar do derramamento do cálice da ira de Deus, a partir do versículo 29, porque aí ele começa a falar, né, de que naqueles dias, depois daquela aflição, da grande tribulação, que será abreviada por causa dos escolhidos, depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará mais a sua luz, as estrelas cairão dos céus e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão ao ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos como rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos dentre os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então, querido irmão, querida irmã, que nós fiquemos atentos. Primeiro, porque a partir de agora, os sinais do prenúncio da vinda do Senhor Jesus, eles serão multiplicados. Guerra, rumores de guerras, terremotos, pestes e fomes em diversos locais. Aí Jesus fala, não vos assusteis, é necessário que isso tudo aconteça, mas para nós ficarmos de olho aberto, para a gente ficar atento, porque os sinais, eles já estão mostrando que a vinda de Cristo está para acontecer. E aí Jesus fala que logo depois, de vai vir falsos cristos, falsos profetas, farão grandes sinais, grandes prodígios. Então nós não podemos ficar apegados ou apenas apegados a sinais, a prodígios, grandes sinais, prodígios. Não, Bíblia, vamos para a Bíblia. Vamos examinar. É um falso profeta? Então não. Falso profeta tem que ser ignorado. Falso profeta, ele deve ser, inclusive, a Bíblia fala, para que nós não venhamos nem saudar. Ele não deve ser considerado. É anátema, Paulo fala de que é anátema, Se eu mesmo, Paulo fala, ou um anjo, lhes trouxer outro evangelho, além daquele que eu já preguei, que seja anátema. Paulo já advertia. Então vai surgir novidade. Vai surgir distorções. Mas nós temos a Bíblia, que é inerrante, que é as Sagradas Escrituras, que o cânon já está compilado, que é a Bíblia que nós temos nas nossas casas. Você tem a sua, eu tenho a minha. Então não pode ser adicionado nada ali. Não pode ser distorcido nada que esteja ali, que nós fiquemos atentos, porque é o final dos tempos. Mas vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pela tua infinita graça e misericórdia derramada sobre nós. Por intermédio da tua palavra, por intermédio do teu Santo Espírito, nós pudemos ver, meu Deus, os sinais. Ontem nós falamos sobre isso e hoje nós falamos da grande tribulação. E que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai. De que nos últimos tempos, antes do arrebatamento,
nós venhamos receber o Teu Espírito Santo, ó Pai, de uma maneira plena, de uma maneira especial, nós, obreiros, os irmãos, a membresia de modo geral, os cristãos de modo geral, para que todos nós, ó Pai, tenhamos nas nossas vidas o verdadeiro amor ao Senhor Jesus Cristo, para que todos sejamos salvos em nome de Jesus. Pai, apresento ao Senhor aquele irmão, aquela irmã que está nos assistindo. Apresento ao Senhor os enfermos, apresento ao Senhor os fracos, os oprimidos, aqueles que têm sofrido opressões, que o Senhor os alcance e que o Senhor dê vitória. Em nome de Jesus. Amém e amém.